Olá, hoje o tema é absolvição criminal e condenação do funcionário público na esfera administrativa. É possível isso acontecer? O funcionário que foi absolvido por insuficiência de provas, ele tem que ser absolvido no processo administrativo disciplinar? Vamos ver tudo isso aí hoje. Então, para você que está chegando agora aqui no canal, eu tenho muito prazer em estar aqui com você. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves. Sou advogado com muitos anos na defesa do funcionário público, especialmente em processos e sindicâncias administrativas disciplinares. Passamos então a analisar essa questão da absolvição na esfera penal por falta de provas, aquela que está prevista no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, que assim dispõe. Ele diz assim, o juiz absolverá o réu mencionando a causa da absolvição na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 7º, não existir prova suficiente para a condenação. Então, atenção, não existir prova suficiente para a condenação. Há que se reconhecer que diante de uma acusação criminal formal, né, aquela que é oferecida através da denúncia do Ministério Público, é oportunizado ao promotor de justiça a possibilidade de trazer prova aos autos que garantam a condenação do réu, que provem, né, os fatos narrados na denúncia. E esgotado esse prazo, e não sendo possível o Ministério Público trazer essa prova, passa o réu do status de acusado para inocente, após o trânsito em julgado de uma sentença absolutória por insuficiência probatória. Enquanto o acusado, né, está sob o manto protetor do princípio da inocência, que lhe garante como princípio constitucional ser tratado como inocente, né? Isso ocorre durante o processo. Enquanto ele está, então, sob essa égide, paira, então, o princípio constitucional da inocência. Após o trânsito em julgado dessa sentença absolutória, ele passa então a ser revestido de fato por esse princípio, né? Pois a absolvição encontra a plenitude a partir do quê? Do momento em que não caiba mais recurso. Então ele inicia, né, com o princípio da inocência. E depois ele passa a ser revestido por esse princípio, que deixa de ser apenas um princípio para ser uma regra, né? Ressalte-se que, por mais que se colham provas depois disso adiante, né, não mais poderão servir para condenar o réu por um fato já julgado, transitado em julgado, de acordo com a previsão constitucional prevista no artigo 5º, inciso 36, que dispõe assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, também não prejudicará o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Que no nosso caso aqui é a coisa julgada. As decisões dos tribunais em casos análogos são unânimes, no sentido de que o julgamento no âmbito administrativo disciplinar independe do penal, né? Ele dá uma ênfase na questão da autonomia de cada instância, que nós já sabemos. Você que é funcionário público, você sabe que existe uma autonomia. Por outro lado, né, o argumento daqueles que defendem a impossibilidade de novo julgamento no âmbito administrativo
ampara-se no princípio também da presunção da inocência, que prevê o tratamento de inocente até eventual sentença condenatória transitada em julgado. Então, os tribunais têm decidido pela independência das instâncias, desvinculando a decisão criminal da administrativa. Então, é complexo a coisa, né? Então, está desvinculando, então a pessoa pode ser condenada, então, no processo administrativo disciplinar e absolvida no penal. Que história é essa? Como é isso? Vamos lá. Se existe essa controvérsia, por outro lado, a sentença, né, que absolve o réu é decisão que afasta a culpa. Ó, veja bem, afasta a culpa. Por quê? Foi insuficiente a prova e afastou a culpa. Então, até a sentença final, a inocência era presumida. Após a sentença de absolvição, ela passou a ser certa, ou seja, isentou ele de culpa. Então, uma vez absolvido por uma sentença penal absolutória, o cidadão, então, acusado, deverá necessariamente ser considerado inocente na seara disciplinar. Presta bem atenção, inocente, né, com relação a esse núcleo, uma vez que não houve comprovação de práticas ilícitas que pudesse conduzir à sua condenação. Então, não é concebível que o servidor público inocentado na esfera penal possa sofrer uma sanção, agora vem, ó, pelos mesmos fatos na esfera administrativa. Então, vou repetir, ó, não é concebível que o servidor público inocentado na esfera penal possa sofrer uma sanção pelos mesmos fatos na esfera administrativa disciplinar. Isto seria totalmente inconstitucional e inadmissível, visto que a persecução criminal do Estado encontra na sentença penal o seu limite. Morreu ali. Deste modo, quando o ilícito for o mesmo e tiver também uma previsão penal, a sentença de absolvição tem o poder de definir a situação jurídica levada à apreciação de um magistrado, irradiando assim os seus efeitos para todo o sistema jurídico. Não poderia ser outra coisa, né? Ocorre que o sistema de separação, agora vamos chegar num ponto aqui, mas doutor, aconteceu comigo isso aqui, eu fui absolvido lá e fui condenado aqui, presta atenção agora. O sistema de separação das esferas, penal e administrativa, ele garante à administração pública o direito de processar o funcionário que fora absolvido na esfera penal por insuficiência de provas. Presta atenção, por insuficiência de provas. Mas não dá o direito ao Estado de destoar da questão principal. Ou seja, o crime pelo qual ele foi absolvido. Mas garante, aqui é que está o grande pulo do gato, garante sim o direito de punir esse funcionário por uma falta disciplinar residual. Uma falta disciplinar residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal. Ok? Então, são inúmeros exemplos, ou seja, a pessoa foi absolvida no processo penal por um fato, um núcleo principal, só que ele pode ser condenado na esfera administrativa disciplinar por tudo aquilo que for residual. Puxa, vamos aqui tentar pensar num exemplo aqui, vai. Ele não cometeu um determinado crime, ele não cometeu aquele crime, mas para chegar até aquele crime, ele, por exemplo, ele entrou na repartição pública sem autorização. Imagine um peculato, onde ele está sendo acusado de subtrair um determinado bem de dentro
da instituição que ele trabalha, dentro daquela seção. Então, comprova-se que não houve prova suficiente de que dissesse que ele subtraiu o bem. Mas há prova suficiente de que ele, por exemplo, ele ingressou sem autorização em horário fora de expediente, que é uma falta. É uma falta. Ele deixou de cumprir os regulamentos. Então ele pode ser punido por essa falta mais leve, que é o que se chama de falta residual. Esse é só um exemplo, tem inúmeros. Então, dá para entender que às vezes ele é condenado, mas não pelo núcleo, né? Pelo cometimento do crime, porque seria absurdo, né? Um juiz, né? Com todo o aparato judicial absolver ele do crime e depois a administração falar assim, não, ele cometeu o crime sim, vou punir ele. Não existe, não é impossível, mas pode puni-lo pelo residual, ok? Acho que deu para entender bem, né? Então, são vídeos assim que você vê aqui nesse canal. Nós estamos preparando uma série de vídeos colocando na prática as questões trazidas pela recente reforma disciplinar no estado de São Paulo. Então, se inscreva aqui no canal e veja a nossa playlist, que nós já temos lá uma série de vídeos que com certeza é do seu interesse, porque você que é funcionário público. Não esqueça de deixar seus comentários sobre esse assunto que eu falei aqui agora, né, que é bastante polêmico. E diga também sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui no próximo vídeo. Você pode entrar em contato aqui com a gente através do WhatsApp ou por e-mail. Tudo isso você encontra na nossa página, que é www.projudice.com.br. onde você encontra tudo sobre nós e tudo sobre o nosso trabalho. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Milhões e milhões de pessoas no mundo todo têm acompanhado os nossos vídeos. Nós já somos um time de quase 500 mil de inscritos. Pessoas inteligentes e muito bem informadas. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.